Durante décadas, ela encantou o público com seu talento, o seu carisma e uma carreira que marcou gerações. Mas, por trás dos palcos, dos aplausos e da imagem sempre elegante, existem capítulos da sua vida pessoal que permaneceram envoltos em silêncio. Agora, aos 81 anos, Wanderleia decide falar sobre um dos temas mais comentados da sua trajetória: o grande amor da sua vida. Será que ela finalmente confirmou aquilo que tantas pessoas suspeitavam? Ou a verdade é ainda mais surpreendente do que todos imaginavam? Neste vídeo, vamos recordar momentos marcantes da sua carreira, os rumores que durante anos alimentaram manchetes, as relações que despertaram a curiosidade do público, os desafios que enfrentou longe dos holofotes e as declarações que voltaram a colocar o seu nome no centro das atenções. Algumas destas revelações têm gerado muita discussão entre fãs e admiradores, precisamente porque mostram um lado da artista que poucos conheciam. E há detalhes que podem mudar completamente a forma como muitos enxergam a sua história. Antes de continuarmos, aproveite para se inscrever no canal e deixar o seu gosto. A sua inscrição é muito importante porque ajuda o YouTube a recomendar este conteúdo a mais pessoas, permitindo que o canal continue a trazer histórias, curiosidades e grandes momentos sobre os artistas que marcaram época. É um gesto simples que faz toda a diferença e apoia o crescimento do nosso trabalho. E queremos saber também a sua opinião. Escreva nos comentários qual foi o momento desta história que mais o surpreendeu ou qual a sua recordação mais especial de Wanderleia. A sua participação torna esta comunidade muito mais interessante e enriquece a conversa. Agora prepare-se, porque, ao longo deste vídeo, vamos revelar detalhes pouco conhecidos, recordar episódios que continuam a gerar debates e analisar as declarações que têm despertado tantas reações. Mas atenção, assista até o final, porque a última revelação é a mais inesperada de todas e poderá deixá-lo verdadeiramente impactado. A história de Wanderleia começa muito antes da fama, dos palcos lotados e do enorme sucesso que conquistaria anos mais tarde. Nascida em 5 de junho de 1944, na cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais, Wanderleia Charlotte Bueri Salim cresceu em um ambiente simples, cercada pelos valores da família e pela realidade de uma infância modesta. Como muitas crianças brasileiras da época, viveu em um período em que as oportunidades eram limitadas, especialmente para quem sonhava em seguir uma carreira artística. Desde muito pequena, porém, demonstrava uma personalidade alegre, comunicativa e uma paixão especial pela música. Enquanto outras crianças brincavam pelas ruas da cidade, Wanderleia gostava de cantar em casa, ouvir as canções que faziam sucesso no rádio e imaginar como seria um dia estar diante de uma plateia. A música fazia parte do seu cotidiano e despertava nela um sentimento difícil de explicar, como se aquele fosse realmente o caminho que estava destinada a seguir. Os familiares logo perceberam que a menina possuía talento e uma desenvoltura incomum. Sempre que surgia uma oportunidade para cantar em reuniões, festas ou pequenos eventos, ela fazia questão de participar. Mesmo ainda muito jovem, não demonstrava vergonha de se apresentar em público, algo que chamava a atenção de todos ao seu redor. Apesar do incentivo recebido dentro de casa, a realidade era bastante diferente dos sonhos que alimentava. Naquela época, tornar-se cantora profissional era um desafio enorme, principalmente para uma jovem do interior de Minas Gerais. A indústria musical estava concentrada nos grandes centros urbanos, como Rio de Janeiro e São Paulo, e poucos artistas conseguiam romper essa barreira. Ainda assim, Wanderleia nunca deixou que as dificuldades diminuíssem sua determinação. Pelo contrário, cada obstáculo servia como motivação para continuar acreditando que um dia seria reconhecida pelo seu talento. Durante a adolescência, passou a participar de concursos de calouros e apresentações locais, muito populares naquela época. Esses concursos eram uma das poucas portas de entrada para novos artistas e reuniam pessoas dispostas a mostrar suas habilidades diante de jurados e do público.
Vanderléa aproveitava cada oportunidade para ganhar experiência, aperfeiçoar sua presença de palco e vencer o nervosismo natural de quem estava apenas começando. Aos poucos, foi percebendo que cantar não era apenas um passatempo, mas um verdadeiro projeto de vida. Sua voz chamava atenção pela suavidade e pela facilidade com que interpretava diferentes estilos musicais. Além disso, possuía um carisma espontâneo que conquistava as pessoas logo nos primeiros minutos de apresentação. Essa combinação de talento, simpatia e persistência fez com que começasse a ser notada por pessoas ligadas ao meio artístico. Embora o caminho ainda fosse longo, Vanderléa mantinha a convicção de que precisava continuar tentando. Em entrevistas concedidas ao longo da carreira, ela recordou que a juventude foi marcada por muitos sonhos, mas também por bastante trabalho e dedicação. Nada aconteceu de forma imediata ou por acaso. Antes da fama, existiram inúmeras tentativas, apresentações pequenas e momentos em que precisou provar repetidamente o seu valor. Essa fase ajudou a moldar não apenas a artista, mas também a mulher resiliente que se tornaria conhecida em todo o Brasil. Outro aspecto importante da sua infância foi a educação baseada no respeito e na simplicidade. Esses valores permaneceram presentes mesmo depois de alcançar enorme sucesso. Pessoas que conviveram com Vanderléa frequentemente destacam que ela nunca perdeu a humildade nem o carinho pelo público, características que tiveram origem justamente na forma como foi criada. Ainda menina, aprendeu que o reconhecimento só faz sentido quando vem acompanhado de dedicação, disciplina e gratidão. Com o passar dos anos, o sonho de cantar deixou de ser apenas uma fantasia infantil para transformar-se numa meta concreta. Cada apresentação reforçava a certeza de que havia encontrado a sua verdadeira vocação. O desejo de conquistar espaço na música crescia a cada dia, alimentado pela esperança de oferecer uma vida melhor para si e para a família. Mesmo sem saber exatamente como alcançaria esse objetivo, Vanderléa continuou seguindo em frente, acreditando que o talento aliado ao esforço poderia abrir portas que pareciam impossíveis. Essa perseverança seria decisiva para que, pouco tempo depois, ela deixasse para trás a vida simples do interior e iniciasse a caminhada que a transformaria em uma das maiores estrelas da música brasileira. A infância humilde, longe de ser um obstáculo intransponível, acabou tornando-se a base da sua personalidade e da sua carreira, ensinando-lhe desde cedo o valor da persistência, da coragem e da fé nos próprios sonhos. A consagração de Vanderléa aconteceu na década de 1960, um período de grandes mudanças culturais no Brasil. Os jovens procuravam novas formas de expressão através da música, da moda e do comportamento, e foi nesse cenário que a cantora conquistou o país com a sua voz, simpatia e forte presença de palco. O grande momento da sua carreira surgiu quando passou a integrar a Jovem Guarda, ao lado de Roberto Carlos e Erasmo Carlos. O programa televisivo, exibido aos domingos, tornou-se um enorme fenômeno de audiência e transformou os três artistas em ídolos nacionais. Foi nessa época que Vanderléa recebeu o apelido de Ternurinha, nome que passou a marcar definitivamente a sua carreira. Além do sucesso musical, destacou-se como um ícone de moda. As minissaias, botas de cano alto e penteados modernos inspiravam milhares de jovens, tornando-a uma referência de elegância e modernidade. Paralelamente ao sucesso, a sua relação com Roberto Carlos tornou-se um dos assuntos mais comentados pela imprensa. A cumplicidade entre os dois alimentou rumores de um romance, reforçados pelas frequentes aparições públicas e pela química que demonstravam nos palcos. No entanto, Vanderléa sempre esclareceu que entre eles existia uma amizade profunda, baseada no respeito e na admiração, negando que tenham vivido um grande relacionamento amoroso. A artista reconheceu que a proximidade entre ambos, aliada ao interesse da imprensa em criar histórias sobre celebridades, ajudou a manter essas especulações durante muitos anos. Mesmo assim, sempre falou de Roberto Carlos com enorme carinho,
destacando a importância que ele teve na sua trajetória artística. A amizade permaneceu mesmo após o fim da Jovem Guarda, assim como o respeito entre os dois. Vanderléa também recorda com emoção a convivência com Erasmo Carlos, com quem partilhou alguns dos momentos mais importantes da música brasileira. Apesar da enorme popularidade, revelou que a rotina era intensa, marcada por viagens, gravações e apresentações constantes, deixando pouco espaço para a vida pessoal. Ainda assim, considera esse período o mais marcante da sua carreira. Décadas depois, a Jovem Guarda continua a ser lembrada como um movimento que revolucionou a música brasileira e consolidou Vanderléa como uma das maiores artistas da sua geração. Quando se fala em Vanderléa, a maioria das pessoas lembra imediatamente da artista carismática que conquistou o Brasil durante os anos da Jovem Guarda. No entanto, por trás da imagem da eterna ternurinha, existiu uma mulher que também viveu alegrias, inseguranças, desilusões e desafios na vida amorosa. Ao longo de décadas de carreira, a cantora procurou manter uma parte importante da sua intimidade longe dos holofotes, mesmo sabendo que a curiosidade do público era enorme. O sucesso fez com que o seu nome fosse frequentemente associado a romances e especulações, mas Vanderléa sempre demonstrou cuidado ao falar sobre os seus relacionamentos, deixando claro que nem tudo que era publicado pela imprensa correspondia à realidade. Um dos assuntos que mais despertou interesse foi a sua relação de amizade com Roberto Carlos. Durante os tempos da Jovem Guarda, os dois apareciam constantemente juntos em programas de televisão, apresentações e eventos, demonstrando uma grande cumplicidade. Essa proximidade levou muitos fãs a acreditarem que existia um romance entre eles. Durante anos, revistas e jornais alimentaram essa possibilidade, transformando a dupla num dos casais mais imaginados pelo público brasileiro. No entanto, em diferentes entrevistas concedidas ao longo da vida, Vanderléa explicou que entre os dois existia sobretudo uma amizade muito forte, construída com base no respeito, na admiração e na convivência diária. Ela reconheceu que havia carinho entre ambos e que a química artística era evidente, mas negou que tivessem vivido uma grande história de amor como muitos imaginaram. Ainda assim, admite que compreende por que motivo tantas pessoas acreditavam nessa hipótese, já que a ligação entre eles era realmente especial e muito visível diante das câmaras. Enquanto a imprensa insistia em descobrir detalhes da sua vida sentimental, Vanderléa procurava viver os seus relacionamentos com discrição. Em vez de expor a intimidade, preferia concentrar as atenções na música e na carreira, uma postura pouco comum numa época em que a vida pessoal dos artistas se tornava cada vez mais notícia. Com o passar dos anos, conheceu o empresário Lalo Provini, com quem construiu uma relação sólida e formou uma família. O casamento representou uma nova fase da sua vida, marcada pelo desejo de conciliar o sucesso profissional com a realização pessoal. Dessa união nasceram os seus filhos, que passaram a ocupar um lugar central na sua vida. Mesmo vivendo um dos períodos mais intensos da carreira, Vanderléa procurava reservar tempo para a família e sempre demonstrou muito orgulho do papel de mãe. Apesar disso, como acontece em muitos casamentos, a relação enfrentou dificuldades. A rotina intensa de uma artista de sucesso, as constantes viagens, os compromissos profissionais e as responsabilidades familiares criaram desafios que precisavam de ser enfrentados diariamente. Embora nunca tenha exposto em detalhes os problemas vividos durante o casamento, a cantora já afirmou em entrevistas que nenhuma relação está livre de momentos difíceis e que manter um equilíbrio entre a vida pública e a vida privada exige muitos sacrifícios. Com o tempo, o casamento chegou ao fim. Em vez de transformar a separação num tema de polêmica, Vanderléa optou por tratar o assunto com maturidade e respeito. Nas poucas ocasiões em que comentou esse período, deixou transparecer que o encerramento de um relacionamento nunca é simples, especialmente quando existe uma história construída ao longo de muitos anos e uma família envolvida. Ainda assim,
demonstrou acreditar que algumas relações cumprem o seu ciclo e que seguir caminhos diferentes pode ser a melhor decisão para preservar o respeito entre as pessoas. Depois da separação, Wanderleia passou a proteger ainda mais a sua vida sentimental. Em entrevistas, explicou que a experiência lhe ensinou a valorizar a própria companhia e a compreender que a felicidade não depende exclusivamente de um relacionamento amoroso. Também comentou que a fama podia dificultar a construção de novos laços, pois nem sempre era fácil perceber se alguém se aproximava da mulher ou da artista conhecida em todo o país. Essa realidade tornou-a naturalmente mais cautelosa e seletiva. Ao recordar a sua trajetória, Wanderleia costuma falar do amor de forma serena e sem amargura. Para ela, cada relacionamento trouxe aprendizados importantes e contribuiu para o seu crescimento pessoal. Ao longo de mais de 6 décadas de carreira, Wanderleia participou em centenas de entrevistas para jornais, revistas, programas de televisão e canais digitais. Em muitas delas, demonstrou uma característica que sempre chamou a atenção do público: a sinceridade. Mesmo sendo uma das maiores estrelas da música brasileira, nunca teve receio de falar sobre os altos e baixos da fama, sobre as dificuldades que enfrentou ao longo da vida e sobre a forma como aprendeu a lidar com o enorme interesse do público pela sua vida pessoal. Uma das revelações que mais despertou curiosidade foi a forma como descreveu os anos da Jovem Guarda. Enquanto muitas pessoas imaginavam que os bastidores eram feitos apenas de glamour, festas e diversão, Wanderleia explicou que o ritmo de trabalho era extremamente intenso. Eram viagens constantes, gravações, apresentações, entrevistas e compromissos promocionais praticamente todos os dias. Segundo ela, o sucesso tinha um preço elevado, porque muitas vezes sobrava pouco tempo para descansar ou para viver momentos em família. Outro tema que sempre despertou grande interesse foi a sua relação com Roberto Carlos. Durante décadas, os fãs alimentaram a esperança de que os dois tivessem vivido uma grande história de amor. A química entre ambos era evidente nos programas de televisão e nos espetáculos, e isso contribuiu para que surgissem inúmeras especulações. Em diversas entrevistas, Wanderleia respondeu a essas perguntas com naturalidade. Ela afirmou que existia uma enorme admiração mútua, muito carinho e uma amizade verdadeira, mas negou repetidamente que tivesse existido um romance da dimensão que muitos imaginavam. A artista chegou a comentar que entendia perfeitamente a curiosidade do público, porque a imagem construída pela televisão favorecia esse tipo de interpretação, mas sempre procurou esclarecer que a relação entre ambos era baseada sobretudo no respeito, na confiança e na amizade. Essas declarações surpreenderam muitos admiradores, especialmente aqueles que durante anos acreditaram que existia um amor escondido entre os dois. Outro assunto que chamou bastante atenção foi a maneira como Wanderleia descreveu a pressão sofrida pelas mulheres artistas durante as décadas de 1960 e 1970. Em várias conversas, recordou que havia uma enorme cobrança em relação à aparência, ao comportamento e até às roupas que utilizava. Segundo ela, era preciso estar sempre impecável diante das câmaras, transmitir simpatia e evitar qualquer atitude que pudesse gerar críticas ou prejudicar a imagem pública. Apesar dessas exigências, Wanderleia destacou que sempre tentou manter a sua personalidade e não permitir que a fama definisse completamente quem era. Também falou sobre as mudanças que promoveu na moda da época, ajudando a popularizar um estilo mais moderno entre as jovens brasileiras. Embora algumas pessoas considerassem as suas roupas ousadas para aquele período, ela explicou que nunca teve intenção de provocar polêmicas, mas apenas de acompanhar as tendências e expressar a sua identidade. Em diferentes entrevistas, Wanderleia também refletiu sobre o impacto da fama na sua vida privada. Contou que nem sempre foi fácil conviver com rumores publicados pela imprensa e que muitas histórias surgiam sem qualquer fundamento. Em vez de responder a todas as especulações, preferia concentrar-se na carreira e deixar que o tempo esclarecesse aquilo que realmente era verdade.
Essa postura discreta fez com que conquistasse o respeito de muitos colegas e admiradores. Outro momento que emocionou o público aconteceu quando falou sobre a perda de amigos que fizeram parte da sua trajetória, especialmente Erasmo Carlos. Nas entrevistas concedidas após a sua morte, Wanderleia mostrou-se profundamente sensibilizada e recordou com carinho os anos de convivência durante a Jovem Guarda. As suas palavras revelaram a forte ligação construída ao longo de décadas de amizade, levando muitos fãs a recordar uma das fases mais marcantes da música brasileira. Nos últimos anos, as entrevistas de Wanderleia passaram a ter um tom mais reflexivo. Em vez de se concentrar apenas nas recordações do passado, ela começou a partilhar as lições que aprendeu ao longo da vida. A artista costuma afirmar que o sucesso verdadeiro não está apenas na fama ou no reconhecimento, mas na capacidade de preservar a dignidade, os amigos e o carinho do público. Também demonstra gratidão por continuar a receber homenagens e pelo facto de novas gerações descobrirem as suas canções. Mesmo depois de tantos anos de carreira, mantém uma postura serena, bem-humorada e acessível, mostrando que a experiência lhe trouxe equilíbrio e maturidade. Talvez seja exatamente essa sinceridade, aliada à forma tranquila como aborda temas delicados, que faz com que as suas entrevistas continuem a despertar tanto interesse. Sempre que fala sobre o passado, Wanderleia procura separar os factos das especulações, reconhece os desafios que enfrentou, valoriza os momentos felizes e demonstra orgulho pela história que construiu. Essa combinação de autenticidade, elegância e transparência ajudou a fortalecer ainda mais a admiração do público, consolidando a sua imagem não apenas como uma grande cantora, mas também como uma mulher que atravessou diferentes fases da vida sem perder a essência que a tornou uma das artistas mais queridas da música brasileira. Ao longo da sua longa carreira, Wanderleia viveu muito mais do que momentos de sucesso e reconhecimento. Por trás da imagem da eterna ternurinha, existiu uma mulher que enfrentou perdas, mudanças e desafios que marcaram profundamente a sua vida. Um dos momentos mais difíceis foi despedir-se de pessoas que fizeram parte da sua história, especialmente do amigo e parceiro artístico Erasmo Carlos. Os dois construíram uma amizade que atravessou décadas desde os tempos da Jovem Guarda, e a morte do cantor deixou uma grande tristeza. Em entrevistas, Wanderleia afirmou que perdeu não apenas um colega de profissão, mas um amigo que esteve presente em alguns dos capítulos mais importantes da sua vida. Além das perdas pessoais, ela também precisou de enfrentar as mudanças da indústria musical. Com o passar dos anos, novos estilos ganharam espaço e muitos artistas da sua geração deixaram de ter a mesma visibilidade. Em vez de desistir, Wanderleia escolheu reinventar-se, continuando a gravar músicas, participar em programas de televisão e realizar espetáculos. Essa capacidade de adaptação foi fundamental para manter viva sua carreira e a ligação com os fãs. Outro desafio foi conviver com a intensa exposição da vida pessoal. Durante décadas, a imprensa alimentou rumores sobre relacionamentos e outros aspectos da sua intimidade. Apesar disso, Wanderleia sempre procurou preservar a sua privacidade e raramente respondeu às especulações, preferindo que o seu trabalho falasse por si. Com o passar do tempo, também refletiu sobre a passagem dos anos e sobre a importância de valorizar cada momento vivido. Em diversas entrevistas, demonstrou gratidão pelo carinho do público e pela oportunidade de continuar ativa depois de tantos anos de carreira. Em vez de lamentar as dificuldades, transformou cada obstáculo numa oportunidade de crescimento. A sua história mostra que a superação não significa viver sem sofrimento, mas encontrar forças para seguir em frente. É essa determinação, aliada ao talento e à simplicidade, que faz de Wanderleia uma das artistas mais respeitadas da música brasileira e um exemplo de perseverança para diferentes gerações. Hoje, aos 81 anos, Wanderleia continua a ser uma figura muito querida pelo público brasileiro e um dos maiores símbolos da música nacional.
Embora já não mantenha a intensa rotina de apresentações que marcou o auge da sua carreira durante as décadas de 1960 e 1970, ela permanece ativa, participando de espetáculos especiais, programas de televisão, entrevistas e eventos dedicados à preservação da história da música brasileira. Sempre que sobe ao palco, demonstra a mesma elegância, simpatia e carisma que conquistaram milhões de fãs ao longo de mais de 6 décadas de carreira. Nas suas aparições públicas, Wanderleia costuma transmitir uma imagem de serenidade e gratidão. Em diversas entrevistas, já declarou sentir-se privilegiada por continuar a receber o carinho do público mesmo depois de tantos anos. Para ela, o maior reconhecimento não está apenas nos discos vendidos ou nos prêmios conquistados, mas no facto de ver pessoas de diferentes gerações cantando as suas músicas e lembrando com carinho dos tempos da Jovem Guarda. Esse afeto constante dos fãs é algo que ela diz valorizar profundamente. Atualmente, também procura aproveitar mais o tempo com a família e com os amigos, mantendo uma vida muito mais tranquila do que durante o período de maior fama. Depois de tantos anos convivendo com a intensa exposição da imprensa e com uma agenda cheia de compromissos, Wanderleia demonstra apreciar os momentos simples do dia a dia. Ainda assim, nunca se afastou completamente da música, pois acredita que cantar continua a ser uma das maiores paixões da sua vida e uma forma de retribuir todo o carinho recebido ao longo da carreira. Mesmo com o passar dos anos, ela continua sendo frequentemente convidada para participar de homenagens, documentários e projetos que resgatam a história da Jovem Guarda, movimento que revolucionou a música brasileira e revelou artistas que se tornaram referências para várias gerações. Nessas ocasiões, Wanderleia costuma recordar com emoção os momentos vividos ao lado de grandes nomes da música, falando com carinho da amizade construída ao longo dos anos e da importância daquele período para a cultura do país. Um dos aspectos mais admirados da sua trajetória é justamente a forma como conseguiu atravessar diferentes fases da música brasileira sem perder a sua identidade. Enquanto muitos artistas desapareceram dos holofotes com o passar do tempo, Wanderleia manteve-se presente na memória do público graças à autenticidade, ao profissionalismo e ao respeito que conquistou ao longo da carreira. Ela nunca precisou recorrer a polêmicas para permanecer relevante, preferindo deixar que a sua história e o seu trabalho falassem por si. O legado de Wanderleia vai muito além dos sucessos que gravou. Ela ajudou a abrir caminho para muitas mulheres na música popular brasileira, mostrando que era possível construir uma carreira sólida, independente e duradoura num período em que o mercado artístico ainda oferecia poucas oportunidades para as mulheres. O seu estilo também influenciou a moda e o comportamento de uma geração inteira, tornando-se um verdadeiro ícone cultural. Décadas depois do início da sua carreira, continua a inspirar novos artistas e a despertar admiração entre aqueles que reconhecem a sua contribuição para a música brasileira. Mais do que a eterna ternurinha, Wanderleia tornou-se um exemplo de dedicação, talento e perseverança, provando que o verdadeiro sucesso não se mede apenas pela fama, mas pela capacidade de deixar uma marca positiva na vida das pessoas e de permanecer viva na memória do público através da sua arte. Chegamos ao final desta história, e depois de recordar tantos momentos marcantes da vida de Wanderleia, fica claro porque ela continua a ser uma das artistas mais admiradas da música brasileira. Ao longo da sua trajetória, viveu grandes alegrias, enfrentou desafios, superou perdas e construiu um legado que atravessa gerações. As suas declarações sobre o grande amor da sua vida voltaram a despertar a curiosidade dos fãs e mostraram que, por trás da artista que encantou milhões de pessoas, sempre existiu uma mulher com sentimentos, sonhos e experiências que ajudaram a moldar a sua história. E você, o que achou de tudo o que foi apresentado neste vídeo? Alguma revelação chamou mais a sua atenção ou mudou a forma como vê a trajetória de Wanderleia? Conte-nos nos comentários, porque a sua opinião é muito importante e adoramos acompanhar as diferentes perspectivas dos nossos espectadores. Se gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal.
A sua inscrição faz toda a diferença, pois ajuda o YouTube a recomendar os nossos vídeos para mais pessoas, permitindo que o canal continue a crescer e a trazer novas histórias, curiosidades e conteúdos sobre os artistas que marcaram época. Muito obrigado por ter assistido até aqui e por fazer parte desta comunidade. E não vá embora agora. Na sua tela está a aparecer um vídeo que é ainda mais interessante e apaixonante do que este, com uma história cheia de revelações e momentos surpreendentes que certamente o vão prender do início ao fim. Basta clicar nele e continuar conosco. Tenho a certeza de que vai valer a pena. Até ao próximo vídeo.